O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez declarações fortíssimas depois que 2 importantes secretários da sua equipe deixaram o governo. Guedes criticou ministros chamados de fura-teto de gastos em referência à tal ala desenvolvimentista. Esse grupo faz uma forte pressão para que Bolsonaro adote um grande programa de obras consideradas emergenciais. Mas, para isso, extrapolaria o teto de gastos. Paulo Guedes promete briga. O tema de hoje é: o governo deve apostar em obras... Não! Ou seguir no controle de gastos? Sim. Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Hoje quem começa é você, Bruno. Suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. E para responder a pergunta de hoje, nós precisamos, antes de mais nada, entender qual que é o dilema que está posto aqui, quais são as suas origens e quais são as suas consequências. E para entender isso, a gente tem que voltar lá para 2016, quando o governo do senhor Michel Temer aprovou a malfadada PEC do fim do mundo, ou PEC do teto de gastos, ou tem outros nomes, depende se você gosta dela ou não. O Bolsonaro ficou no final em uma encruzilhada. Ou banca Paulo Guedes e honra seu compromisso com o mercado às custas de um Brasil que vai sangrar por muito tempo sem a possibilidade de investimentos. Não, nada a ver, irmão. Ou das costas para os interesses do mercado e assume uma agenda de investimentos necessários para o Brasil sair dessa crise. Mas nesse caso, como bem alertou o ministro Paulo Guedes, ele sofre sério risco de ser afastado do cargo ou de não chegar às eleições. Pois engana-se, meu caro telespectador, quem acha que no Brasil os presidentes são depostos por cometerem crime de responsabilidade ou por estarem com a sua popularidade baixa. A deposição do presidente está muito mais ligada, ou não, ao atendimento dos interesses desse ser etéreo que eu chamei de mercado na minha fala inicial. Caralho! E quando eu me refiro ao mercado, eu não estou falando dos famosos Faria Limers andando de patinete e colete entre os prédios espelhados. Não, eu estou falando dessa implacável elite financeira que, infelizmente, ainda dá as cartas no Brasil. E hoje nós vimos isso mais do que nunca. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, lamentável ouvir essa apologia à irresponsabilidade fiscal, mas eu queria usar os meus argumentos iniciais para comentar o fato que ensejou essa necessária discussão sobre os rumos fiscais e econômicos do Brasil, que foi assim chamada a debandada, de quadros de excelência do Ministério da Economia. Ontem foi um dia muito triste para o serviço público no Brasil. É o verdadeiro serviço público, aquele que serve à população e não apenas se serve dela, se refestelando no dinheiro suado que sai dos bolsos de tantos pagadores de impostos. Então eu queria aqui abrir aspas por esse secretário Salim Matra em entrevista ao Estado de São Paulo. O que mais vi da esplanada é que o Estado deseja se proteger contra o cidadão. Não há interesse do Estado em servir ao cidadão. Temos um Leviatã bem maduro aqui no Brasil. Leviatã aqui é uma alusão ao monstro do Antigo Testamento, que na obra do filósofo, do teórico Thomas Hobbes, simboliza o poder absoluto e centralizado do Estado e do governo, poder esse que submete o povo à sua inquestionável autoridade. Mas vejam se não é um conceito interessante. Um Estado que se protege do cidadão ao invés de servi-lo. É uma excelente definição para um Brasil que atravessou aí 3 décadas de social-democracia, de presidencialismo de coalizão, de garantismo penal, desenvolvimentismo e corrupção institucionalizada. Que agora se esforça aí aos trancos e barrancos na árdua busca por mais liberdade e mais moralidade, não sem sofrer aí uma aguerrida resistência por parte das elites que mandam e desmandam nesse país há tanto tempo. Eu me referi ao senhor Salim Matra como ex-secretário, porque, conforme anunciado ontem, ele não está mais à frente da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, que é o órgão do Ministério da Economia responsável pela viabilização e execução das privatizações e venda de ativos da União. Junto com o senhor Salim, desembarcou do Ministério outro nome importante, o senhor Paulo Webel, que comandava a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, que tem aí entre as suas atribuições os recursos humanos do governo federal e a pasta que está à frente da modelagem da tão aguardada reforma administrativa. São perdas inestimáveis de quadros valorosos, nomes que se consagraram no setor privado e que trouxeram para o poder público a um custo pessoal e um custo financeiro elevadíssimos, toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, os seus contatos também, a sua expertise, o seu know-how e seu network aí nos jargões do mercado. E esses profissionais arriscaram a sua reputação, participando de um governo polêmico desde a sua concepção, imbuídos de um profundo sentimento de retribuição social e desatrelados a ambições políticas imediatistas. Aqui não se trata de políticos usando o governo como trampolim eleitoral, mas de cidadãos privados, bem-sucedidos, tentando melhorar um sistema que foi todo pensado por uma elite essencialmente corrompida.
Por isso, para qualquer pessoa que se diga um entusiasta da renovação política, da eficiência estatal e que prefira que postos-chave da administração pública sejam ocupados por quadros técnicos, a saída do senhor Salim Matar e do senhor Paulo Webel é um fato a ser lamentado, isso independentemente de qualquer ideologia. E eis o diagnóstico aqui oferecido pelo ex-secretário de desestatização na referida entrevista. O establishment, portanto, o estamento burocrático, a elite governante, não quer a transformação do Estado, não deseja a reforma administrativa. O establishment não deseja privatizações. Se tiver privatização, acaba o toma lá da cá, acaba o rio de corrupção. O establishment deseja a segurança de que as coisas vão continuar do jeito que estão. O establishment é o judiciário, o executivo, o Congresso, não querem mudanças. Por isso, elas vão acontecendo tão vagarosamente. Esse é o testemunho de um concidadão nosso, um cara bem-sucedido, repleto de realizações profissionais e que, ao que consta, é muito probo e idôneo. E ele está aqui denunciando o imobilismo do Estado e a sua aversão pela perda de recursos e de poder. Mas sempre é importante reforçar, todo o poder emana do povo, assim como todos os recursos financeiros administrados pelo governo. Portanto, falar em gasto público é falar do dinheiro das pessoas. Falar em dívida pública, doutor Bruno, é falar do endividamento das pessoas e dos seus descendentes por muitas e muitas gerações. E não tem cabimento essa farra fiscal que setores do próprio governo e do Congresso desejam promover com dinheiro que, por definição, não lhes pertence. Especialmente quando há segundas intenções de natureza eleitoral. Afinal, inaugurar a obra é um sucesso imediato, cujo custo é pago ao longo de muito tempo. Ou seja, é um ato político de mérito concentrado, mas de responsabilidade pulverizada. É ideal para quem coloca suas ambições políticas acima do Brasil e do futuro dos brasileiros. Por isso, nesse momento de crise, é tão importante nós termos um Ministério da Economia comprometido sim com a agenda liberal e com a responsabilidade fiscal, orientando o presidente da República. E é importante que ele siga essa linha, sob pena de cometer estelionato eleitoral. Afinal de contas, todo mundo se lembra, o posto Ipiranga também passou por escrutínio popular, foi uma presença marcante na campanha de 2018 e teve participação decisiva na conquista dos apoios que levaram à vitória do presidente. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, não precisa lamentar, fica tranquilo, não houve nenhuma apologia aqui. Sim. Eu estava contando o que o setor desenvolvimentista do governo estava pensando, né? E se houve apologia, eu garanto que houve mais no seu ouvido do que saindo da minha boca. Eu acho que o problema aqui é muito complexo. Veja, esse é um impacto direto, 20% do orçamento, com o funcionalismo público de todo o Brasil. E a gente sabe que a gente tem situações discrepantes no Brasil, com determinadas classes recebendo salários de CEOs que empresas norte-americanas não pagam para os seus diretores, né? E eu dou exemplo aqui, falo claramente no Poder Judiciário. Isso é uma vergonha. Então é aí que precisa mexer. E isso não está sendo feito, infelizmente. Bom, doutor, realmente, talvez eu tenha me equivocado, mas pareceu que você defendeu gastos aí que extrapolam a arrecadação, você defendeu endividamento, aumento do endividamento e da dívida pública, e isso soa assim como uma apologia à irresponsabilidade fiscal. O que é contrário à responsabilidade fiscal é uma irresponsabilidade fiscal. A gente tem que chamar as coisas pelo nome. Inclusive, você fez questão de citar o apelido que nem pegou, né, da PEC do teto de gastos. Tinha gente que falava de PEC do fim do mundo, tinha gente que falava de PEC da morte. Foi justamente o contrário. Vamos lembrar que em 2019, né, o Brasil cresceu 1,1% no PIB, mas com retração da participação do setor privado. Na verdade, a formação bruta de capital fixo cresceu 2,2%, o crescimento do consumo das famílias foi quase de 2%. Então, o Brasil estava num rumo muito auspicioso. Não fosse realmente a pandemia da Covid-19, estaríamos tendo outro tipo de conversa aqui. Uma coisa que eu concordo contigo é que as reformas elas devem ser feitas e focadas na coluna da despesa. Você citou muito bem a reforma administrativa, que impactaria aí os três poderes, não apenas em todos os entes da federação, portanto, União, Estados e municípios. Na economia projetada, coisa de 500 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Só que isso mexeria, inclusive, na estabilidade do emprego de novos servidores públicos. Então, sim, trata-se de uma reforma extremamente impopular, mas é impopular para um Congresso cujos membros, muitos deles, estão de olho do quê? Nas eleições municipais. Não à toa, esse Congresso Nacional aprovou quase de forma unânime, né, o arrego fiscal para estados e municípios. Agora, então, é o contribuinte de impostos federais que vai bancar a farra fiscal dos estados, sem nenhuma contrapartida do ponto de vista de gestão. Então, a queda de arrecadação de ICMS, de ISS, vai ser bancada pelo governo federal. Isso é um de vários exemplos. Você falou das despesas discricionárias do governo federal. O que o governo vai fazer se, por meio de emendas impositivas, sejam elas as parlamentares aprovadas em gestões anteriores, mas também as de bancada, ou agora as famigeradas emendas do relator, se o Congresso sequestrou o orçamento discricionário do governo, colocando, vamos dizer assim, a presidência da República praticamente em uma camisa de força orçamentária. Então, não dá para a gente exigir investimento se, na outra ponta, o Congresso já sequestrou esse dinheiro. Muito menos num contexto de pandemia em que se fala aí de gastos acima de 900 bilhões de reais. Parece que sequestrou toda a parte, que o governo não tem nenhuma margem de investimento, e não é bem assim. Mínimo. Né? Tem margem de investimento, e eu acho que esse é o grande desafio. Da onde se conseguir fazer o investimento sem que, de fato, a gente deixe explodir a nossa dívida.
Isso é muito importante. Eu não vou aqui dizer que a gente, olha, vamos gastar tudo que a gente tem e depois a gente vê o resto. Eu acho que no momento de pandemia, a gente precisa sim ter medidas específicas para que possa se gastar mais. Isso é uma vergonha. Para que possa controlar isso, se esse realmente for um problema, como está acontecendo na Alemanha hoje em dia. A Alemanha está tomando um empréstimo internacional pela primeira vez desde 2013. Essa é uma ideia que simplesmente não deu certo. O exemplo do Chile é o exemplo melhor disso. É o exemplo maior, onde isso foi posto à custa de muitas vidas, à custa de muito sangue. Porque para implantar esse tipo de reforma é preciso sim arbitrariedade, é preciso um controle total. E ainda assim não deu certo. Então é necessário que tenha investimento público. Senão, a gente joga fora todos os avanços sociais dos últimos anos. Não, nada a ver, irmão. Fico imaginando, doutor, quanto sangue que você acha que jorrou para a aprovação da reforma da Previdência aqui no Brasil? Nenhuma gota. Nenhuma gota. As reformas liberais, elas não requerem sangue, muito menos governos autoritários e tiranos. Pelo contrário, elas requerem apoio popular, como foi o caso nas manifestações de maio de 2019, que pressionaram um Congresso chantagista a aprovar a reforma mais importante. Reforma essa sem a qual, de impacto de 850 bilhões de reais ao longo de 10 anos, sem a qual, como você bem salientou, a gente não teria a confiança dos investidores internacionais. E ao contrário do exemplo americano, que você citou aqui, assistiu até de forma ingênua, não dá para a gente comparar as economias, a robustez das economias, especialmente pelo lastro no dólar, que beneficia aí os perdulários dos Estados Unidos em detrimento dos perdulários aqui do Brasil. E é muito importante que fique claro, não existe margem de investimento, não existia margem de investimento sequer no começo do ano, pelo sequestro aí de uma parte importante das despesas discricionárias do governo. Isso foi tema aqui do debate. A gente está falando de 3%, 4% do orçamento federal. Obviamente que todos os gastos aí emergenciais relativos à Covid e também essa assistência fiscal aos estados e municípios vai praticamente zerar o caixa e a única forma de investimento agora é por meio de dívidas. Então, quando você faz a sua apologia à responsabilidade fiscal e critica duramente a lei de teto de gastos, é importante falar que isso vem no contexto não só da lei de responsabilidade fiscal, que penaliza o mau gestor público, como também da regra de ouro, que é norma constitucional que proíbe o governo de fazer dívidas, simplesmente para custear pagamento de despesas correntes, como salários, aposentadorias e outros gastos de custeio. Eu acho muito importante falar também que o teto de gastos, o fim do mundo, é simplesmente limitar despesas e investimentos públicos, certo, aos valores gastos no ano anterior, corrigidos pela inflação, isso por 20 anos, tanto no caso do Poder Executivo, como também no Legislativo e no Judiciário. Mas é claro, para um Estado cada vez mais guloso, paquidérmico, obeso, é muito ruim fazer dieta. Olha ele! Olha ele! Eu tô com dúvida se você entendeu alguma coisa que eu falei hoje, porque tem duas coisas aqui que eu não disse. Não fiz uma apologia à irresponsabilidade fiscal, de forma alguma, e de forma alguma eu comparei o Brasil e os Estados Unidos. Pelo contrário, eu disse que os países de primeiro mundo podem ter dívidas muito mais alargadas porque têm uma confiabilidade muito maior. Então, é exatamente o contrário da sua compreensão do que eu disse. Eu estava falando realmente de confiabilidade. Você tem razão, um dos motivos por qual os Estados Unidos pode ter uma dívida muito alta é porque ele tem alavancagem na emissão de dólar. O Japão não tem. A moeda japonesa não é uma moeda forte, mas tem outros fatores importantes que dão uma confiabilidade para essa economia. Então, não quis comparar o Brasil, pelo contrário, eu disse que o Brasil não pode se dar ao luxo de chegar a esse nível de endividamento, por isso ele precisa ter esses controles bastante fortes. Mas o fato de se pregar uma responsabilidade fiscal, e aqui tem um outro ponto também, responsabilidade fiscal não é só o que a gente chama de responsabilidade fiscal. Existem muitos economistas sérios que dizem que o investimento é muito importante para o crescimento da economia. Porque você pode cortar os gastos, segurar os gastos, mas se você não fizer investimentos para que a economia alcance, você não vai gerar mais receitas. O único jeito de gerar receita vai ser tributando mais. E no Brasil a tributação já é muito alta. A gente não pode seguir por esse caminho. A gente precisa fazer o quê? Formar a nossa economia de maneira sólida. A gente precisa alavancar a nossa economia. E fazer isso, deixar que a economia faça isso com as próprias pernas, é algo que talvez possa acontecer, sim ou não, mas vai demorar muito tempo. Não, nada a ver, irmão. E vai ser às custas sempre do mais pobre e dos direitos sociais, porque é eles que vão ser esmagados ali no final. Vamos para os argumentos finais? Começo com você, Caio. Acho engraçado, doutor, quando você fala na defesa dos mais vulneráveis, e diz que o governo de turno está a serviço dos interesses do mercado, como se uma coisa não dialogasse com a outra, como se não fosse fundamental ter a confiança de investidores internacionais para trazer dinheiro para o Brasil e para girar a nossa economia. E como se o erário público fosse um saco sem fundo que pudesse ficar se endividando, e foi sim isso que pareceu pela sua fala inicial, e isso não tivesse nenhuma consequência prática.
Na verdade, economia, né, vamos dizer assim, a lei da casa, por assim dizer, ela é bem básica. O que costuma funcionar aí na realidade domiciliar de cada um dos brasileiros é o que também funciona no âmbito internacional se a gente pensar em países. Não adianta. Se você for um mau pagador, se você constituir uma dívida a ponto das outras pessoas, né, ou do mercado perceber que você não está apto a arcar com a sua responsabilidade, isso tem um efeito cascata muito deletério. Portanto, é muito fácil falar em obras, principalmente em ano eleitoral, principalmente obras que geram capital político, mas essa não é a hora da gente focar nisso. A gente tem que focar na coluna da despesa, portanto, na reforma administrativa, nas privatizações, na verdade, assim, nas soluções que justamente, por algum motivo, estão sendo desprestigiadas no seio do próprio governo e que ocasionaram aí a saída de 2 quadros valorosíssimos de um ministério estelar, que é o Ministério da Economia. Bruno, seus argumentos finais, por favor. Foram só 2, Caio. Foram 9 quadros até agora. Essa é a contagem do próprio Expresso da CNN, um pouco antes de começar o grande debate. E essa debandada nas próximas eleições municipais, inclusive. É essa a grande razão pela qual está havendo uma debandada. Obrigada, debatedores. Bruno, boa noite. Até amanhã. Caio, obrigado, boa noite. Mona Lisa. Até amanhã. E uma última informação, nessa edição do Expresso, a Justiça Federal do Rio de Janeiro homologou hoje a delação premiada de Dário Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros, com a Lava Jato do Rio e a Polícia Federal. Uhul! Em troca, Messer terá pena máxima de até 18 anos e 9 meses de prisão e terá que devolver R$1 bilhão aos cofres públicos. Messer foi alvo de 3 desdobramentos da Lava Jato. A Força